Boa noite. Oi, Carol. Boa noite, Oi, Carol. Sandra. Boa Tudo noite. bem? Tudo Estamos bem, e aqui você? Tudo bom. Começando o nosso projeto, né, Carol? Sim. Começando o nosso projeto de lives relâmpagos para falar sobre gestão do tempo e alta performance. Tudo bem? Tem algumas pessoas chegando. Oi, boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui conosco. Oi, Patrícia. Boa noite. Estamos aqui começando um projeto novo. Nós faremos algumas lives relâmpago e que acontecerão de terça e quarta-feira, sempre às 20 horas, para falarmos sobre alguns temas, gestão do tempo e alta performance, que permeiam a gestão do tempo e alta performance. Então, Carol, vou só me apresentar. Sou Sandra Simões, mentora de gestão do tempo e alta performance, e criei um método chamado GETAC, 5 em 10, os 5 pilares da nossa vida em 10 semanas, para rebuscar o dia a dia, para rebuscar a gestão do tempo. E hoje nós escolhemos o tema rotina, boa ou ruim, para começar. E no script que eu e a Carol desenhamos, eu começo falando o que é rotina. Mas antes, eu gostaria de pedir aí para a Carol se apresentar. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Carolina, né? Carol para todo mundo. Sou professora de matemática e trabalho com a Sandra no curso GETAP de Gestão do Tempo e Alta Performance. Então, hoje nós vamos trazer um tema que permeia muito as nossas conversas dentro dos nossos mentorados, que é a rotina, né? E a gente vai avaliar aí e colocar todo mundo para refletir um pouquinho se ela é boa, se ela é ruim, e quando é boa e quando é ruim, né, Sandra? Foi o tema que nós separamos para hoje, para cada um pensar um pouquinho na sua, né? Uhum. Então, eu começo com vocês trabalhando o que é rotina. Existe uma definição no dicionário que diz que rotina é fazer a mesma coisa de uma mesma forma. Isso é rotina no dicionário. Mas nós precisamos avançar a nossa compreensão do tema rotina e entender a vivência da rotina. Então, viver a rotina tem uma explicação diferente de rotina, fazer a mesma coisa da mesma forma. É muito diferente. E é por isso que algumas pessoas têm uma aversão até a se falar a palavra rotina. E aí vem o subtema, né? Ou vem o tema desse grande assunto que é a rotina. Rotina é boa ou ruim? E eu começo dizendo o seguinte. Fala, Carol. E aí, Sandra, a rotina é boa ou ruim? Conta aí pra gente, até interessante a gente observar que geralmente quando a gente ouve assim, o casamento caiu na rotina, sempre é coisa ruim, né? Ninguém tá falando que o casamento tá ótimo quando o casamento caiu na rotina. E aí, rotina é bom ou rotina é ruim? Então, você fica me cutucando, né, Carol? A gente coloca uma coisa no script, você vem aqui e coloca o tema do casamento. Mas é ótimo, é uma inquietação mesmo. Rotina no casamento, boa ou ruim? Na maioria das vezes entendemos como ruim, porque talvez vivamos a definição da rotina do dicionário porque não refletimos no que é a rotina na vivência humana. Não refletida é isso que nós fazemos. Eu gosto de começar a definir rotina, ou explicar essa questão da rotina boa ou ruim, começando lá na nossa mais tenra infância, na vida do bebezinho.
chega o bebezinho para a vida do casal. E aí, o que fazer com aquele corpinho tão pequeno, tão frágil? Dar regularidade àquele corpinho. Nós queremos que ele se desenvolva cognitivamente, fisiologicamente, queremos vê-lo crescer, queremos que ele seja feliz. E aí, o que a mamãe faz? A mamãe regula a alimentação, as mamadas, a mamãe regula o horário do sono, a mamãe regula a higienização. A partir do momento que você, ao receber o bebê, começa a regular as mamadas, a higiene e o sono, você vai trazendo para aquele corpinho que acabou de chegar uma sintonia. Aquele corpo começa a perceber no piloto automático que o metabolismo dele pode funcionar com tranquilidade, porque tem hora para receber o alimento, tem hora para descansar. E o que é o processo metabólico? É quando o nosso organismo pega aquelas moléculas super complexas e biparte em pequenas moléculas, dando uma funcionalidade regular para o organismo. Se você não regula o corpo do bebê logo que ele chega, ele não trabalha o metabolismo, processo metabólico, mas sim o processo anabólico, que é a produção de moléculas complexas. Então, se a mamãe não regula o sono, se ela não regula a alimentação, se ela não regula a higienização, o corpo fica em processo disfuncional. E ele não se sentindo seguro diante disso, não se desenvolve bem, fica desregulado. Então, a rotina, quando a gente explica por essa percepção, a gente já vê que ela tem coisas muito boas. Por que então a rotina, se no processo de formação de um corpo ela é tão boa, por que ela vai se transformando em algo ruim quando nos tornamos adultos? Essa é a grande questão, né? Porque a gente não quer fazer o corpo funcionar bem. Será que é isso? Aí é que vem o grande incômodo e o grande choque. Eu não sei se o barulho é aqui, se o barulho é aí. É aqui, é o vento. Você acredita? É o vento, não acredito. É o vento aqui em casa. Sim, Menina, pois é. que louco! Então, dentro da sua rotina, hoje você tem vento. Sim, muito. E aqui é uma rotina ter vento, inclusive. Então, Sam, você falou muito sobre a questão da nossa primeira infância, como a rotina é importante, inclusive que até nos desenvolve, né? O fato de termos rotinas bem acertadas desenvolve a criança. Só que quando a gente vem para o adulto, de repente não é bem assim que o adulto encara, né? Muitas pessoas até falam que se sentem paralisados com rotina, que se sentem de alguma forma um robozinho. Eu não fico em estado natural, né? Isso freia algumas das minhas atitudes, ter rotina. Se já era tão natural na primeira infância, por que não na vida adulta isso não continua caminha de forma natural, né? E a gente encara como era antes, né? Vamos entender rotina como uma rota. Rota mesmo, essa de GPS. Você pega o GPS para se direcionar a alguma coisa. Digamos que, vamos supor que uma pessoa trabalha num shopping. E num determinado dia, ela faz sempre o mesmo caminho, mas num determinado dia ela resolva ligar o GPS. Aí ela liga o GPS, Google Maps, Waze, qualquer aplicativo. Aí ela vai lá e ela percebe que existem várias rotas. E aí ela para e pensa assim, nossa, estou vendo essa rota aqui, ela é pelo menos uns 10 minutos mais longa, só que ela passa justamente numa farmácia que eu estou precisando ir. E aí você decide fazer aquela rota. O que nós fazemos de errado em relação ao olhar para a nossa rotina? Nós não prestamos atenção na necessidade que temos de alguma coisa.
Nós não temos clareza de como nós podemos organizar dentro de uma rota já definida uma ação. Então, se eu escolho sempre o mesmo caminho, é porque eu não parei para olhar o GPS. Veja, eu chegarei no meu destino. É rotina ir ao trabalho, que é lá num shopping, por exemplo. Mas não precisa ser o mesmo como. Eu posso, dependendo da minha necessidade, alterar o meu como para vivenciar aquela rotina, fazendo com que ela satisfaça a minha necessidade. Então, veja, não é a rotina que é ruim, é você que não olha para a sua necessidade imediata e regula a sua rotina. Então, rotina enquanto rota é possibilidade de olhar o GPS. E o que é olhar o GPS? É olhar para você. É por isso que muitas vezes e muitas pessoas não valorizam a questão da rotina. Dizem, não, imagina, a rotina é ruim. E se você parar e pensar lá naquela primeira inquietação, naquela primeira jogada na parede, que é num casamento a rotina é ruim, é fato. É ruim por quê? Porque na maioria das vezes a pessoa fica presa na definição da rotina de dicionário, que é fazer sempre a mesma coisa da mesma forma, e não coloca o olhar da rotina como fazer sim, sempre algo, mas podendo alternar essa forma. Estou sendo clara, Carol, para você? Sim, acredito que sim. Se alguém tiver até alguma pergunta, pode escrever nos comentários que depois eu puxo, né, Sam, para a gente poder responder. Então, pela sua fala, eu estou entendendo que o problema não é a rotina ser boa ou ser ruim, né? Ela não é. A gente está entendendo que ela é boa, porém, a gente tem que fazer escolhas boas para que a nossa rotina de fato nos ajude. É isso mesmo? É isso mesmo. E como que se dá a escolha de uma rotina? Se dá a partir do momento que a pessoa olha para ela. Ela tem de reconhecer qual é a necessidade daquilo. Eu tenho muitos mentorados que, quando chegam para mim no curso GETAP, uma das falas deles é desenvolver o pilar do conhecimento. Eu quero muito ler mais. Ok, a pessoa quer ler mais, mas eu tenho uma vida tão estressante, eu trabalho tanto, eu não tenho tempo para ler. Aí a gente vai desenvolvendo a conversa, vai entendendo o que a pessoa faz no dia a dia e ela não se dá conta que ela tem uma rotina que ocupa o tempo dela, às vezes, de uma forma que o momento dela não contempla mais aquela realidade. Então, eu vou conduzindo a conversa, e a pessoa diz assim, à noite, depois desse dia tão estressante, eu assisto séries. E realmente, assistir uma boa narrativa, bem construída, com uma temática muito rica, permite um esvaziamento da nossa mente, permite um foco centrado em algo que está além de nós. Isso ajuda bastante. Mas todo dia, será que essa é a sua necessidade? E aí a gente vai construindo uma conversa e vamos colocando algumas situações como, será que caberia 5, 10 minutos de uma leitura antes de você iniciar a sua série? E a pessoa vai, nossa, realmente 5, 10 minutos, é possível. E a pessoa, depois de um mês, ela já está concluindo a leitura de um livro. Veja, fazer a sua rotina a partir da sua necessidade, dos seus desejos, é transformar a rotina em algo positivo. O marido e a esposa fazem sempre a mesma coisa, sem olhar que, às vezes, aquela coisa, com um modinho diferente, pode trazer um encantamento para aquela relação. Às vezes até uma conversa diferente na hora do jantar. Às vezes até a decisão de não jantar naquele dia, de tomar um lanche
ou de simplesmente fazer uma variação de sucos. Então, a clareza daquilo que você quer e necessita é que vai dar esse tom do correto, de uma rotina boa ou de uma rotina ser ruim para você. Esse conhecimento. Até bem interessante que você tocou sobre o pilar do conhecimento, porque muitas das pessoas que estão no GTAP conosco trazem esse pilar como sempre um pilar em que está em desvantagem, né? Seja para esse conhecimento da área do trabalho, seja conhecimento para a própria vida. E até esses dias eu comecei com 10 minutos de leitura no período da manhã. E eu demorei até bastante para começar, porque, não sei, de alguma forma eu me sentia resistente, pensando, nossa, mas são só 10 minutos, né? Que diferença isso vai fazer no livro inteiro, né? E hoje mesmo, de manhã, eu já estava até avaliando, eu já li 3 capítulos. Esses 10 minutinhos, às vezes a gente tem um preconceito danado, porque, nossa, são só 10 minutos, né? E no fim a gente se dá conta que é o primeiro passo, né? O ponto de importância. Geralmente, pessoas comuns como eu e você, que temos que cuidar da casa, temos de trabalhar, enfim, que fazemos o que a grande maioria das pessoas fazem, às vezes negligenciamos o nosso olhar para a nossa rotina e desprezamos mesmo as ações pequenas para dar aquela movimentada na sequência das nossas ações, como ler 5 minutinhos antes de começar a assistir a sua série que te traz tanto prazer, ou mesmo parando, conquistando 2 minutos a mais num banho revigorante, fazendo ali uma respiração profunda embaixo do chuveiro. Você pode colocar esses pequenos detalhes, essas pequenas ações que vão transformando essa sua rotina, que é tão importante para o funcionamento do seu organismo, para o equilíbrio da sua mente, para você se sentir até mais seguro diante das ações que você vai fazer. Até aqui, Sandra, tem uma amiga de Pilar aqui, comentaram que o pilar do conhecimento também é um calcanhar de Aquiles para mais pessoas aqui, e que 10 minutos todo mundo tem, né? No fim das contas, se a gente avaliar bem, todo mundo tem 10 minutos, né? Para mudar uma questão que, de repente, às vezes até nos frustra de alguma forma, né? E aí você está me trazendo aqui um exemplo que eu acho muito importante de nós colocarmos. Eu tive uma mentorada que, assim, não, eu preciso ampliar o meu repertório de conhecimento, então eu quero fazer um curso de pós-graduação, eu estou precisando para mim e para a sequência da minha vida profissional, e daí decidiu que ia fazer uma inscrição numa pós-graduação de 2 anos. E realmente fez a inscrição. Pagou, inclusive, o curso à vista, porque ficava muito mais barato. Fez tudo isso, começou o curso. Um mês depois, angustiada, frustrada, o que está acontecendo? Eu estou aqui, dei todo o meu passo para ampliar e para contemplar esse meu pilar do conhecimento. O que ela fez? Ela não olhou para a agenda, ela não reavaliou a rotina e ela só colocou o tempo de assistir às aulas, mas não colocou o tempo de estudar. Vamos voltar ao bebezinho. O corpo do bebezinho precisa da rotina para se regular, para se desenvolver dentro de um cenário de segurança. E conforme ele vai crescendo, ele sai do leite materno, ele vai para a água, para o chazinho, depois para o suco, depois para uma comida pastosa, depois ele vai para o sólido. Veja, conforme ele vai se desenvolvendo, a rotina dele também vai precisando ser refinada. Por que nós não nos atentamos para isso? A pessoa quer contemplar o pilar do conhecimento, ela toma uma atitude de comprar um curso
de pós-graduação, só que ela não olha para o GPS dela para ver que rota ela vai seguir para conseguir viver aquilo. Aí ela diz, a minha rotina é muito pesada, o meu trabalho me ocupa demais, mas não olha para o GPS do trabalho. Então, é muito importante, Carol, a gente realmente saber do nosso pilar e olhar para o nosso GPS, que são as pequenas ações que a gente faz no dia a dia, que realmente podem ser rebuscadas e fazer com que tenhamos um dia que realmente contemple aquilo que a gente deseja, a gente precisa. E até com esse exemplo, né, Sam, a gente pode observar como é fácil trazer a frustração e insegurança para a rotina da gente, né? É só não olhar o GPS que a frustração e a insegurança se instalam, né? De alguma forma. Então, eu posso imaginar que se a gente tem a rotina bem gestada, isso vai trazer segurança para as pessoas, menos frustrações, menos estresse, é isso mesmo? É verdade, é isso mesmo. Quanto mais você tem clareza da sua rotina, mais você dá para o seu cérebro um ambiente de segurança. Isso não quer dizer que você não viverá imprevistos, que a sua rotina não será modificada em alguns momentos. Só que o seu organismo, o seu corpo funcionando num estado de equilíbrio, seu metabolismo trabalhando as moléculas complexas e transformando-as em simplesmente partículas menores para dar essa regularidade na sua percepção, nos seus sentidos, você vê melhor, você ouve melhor, você olfata melhor, você fala de uma maneira mais clara, mais coesa, mais serena, você sente o seu ambiente de forma mais clara. Quando isso acontece, você se sente mais seguro. Por quê? Porque você já sabe o que esperar. Claro que o que pode vir pode ser diferente, mas você espera algo. E quando a gente sabe o que esperar, nós nos sentimos mais tranquilos, mais serenos, mais seguros. O nosso corpo precisa desta clareza para fazer com que a gente se sinta mais seguro. Ótimo, Sam. Então vamos recapitular. Então, rotina não é nem boa nem ruim, é nós que temos que olhar para o nosso GPS e ver o nosso desenvolvimento, em que fase está, assim como os bebês. Só um pouco. Espera um pouco. Rotina é sempre boa, mas ela pode ser refinada. Nós podemos melhorá-la, nós podemos transformá-la em algo que realmente contemple nosso momento, a nossa necessidade. Esse é o pulo do gato, Carol. É olhar a rotina como boa, mas refiná-la. Então, olhando para esse pulo do gato, eu vou quebrar a lógica aqui. Então, mas se tem gente que fala assim, não, estou muito cansado, preciso quebrar a rotina, estou muito... Algumas pessoas até falam, não, estou muito dentro da rotina, preciso viajar, ou o casamento está na rotina, preciso ver coisas diferentes. E se a rotina é boa, como a gente está afirmando, e quebrar a rotina também é bom? É muito bom, desde que a quebra não seja a rotina. As pessoas fazerem sempre coisas novas, trazendo um ambiente de insegurança, de receio para elas mesmas, aí é ruim. Agora, se você, todos os dias, eu e você, por exemplo, todos os dias, e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui conosco acordam e escovam o dente. É rotina, para mim, para você e para todos aqui escovarem os dentes. Agora, há pessoas que já leram textos e seguem uma reflexão de que durante a noite nós vamos acumulando na língua uma mucosa. E se ao acordarmos, tomarmos água e ingerirmos essa mucosa, ela faz com que o nosso sistema digestivo funcione melhor. Então, essa pessoa decide que antes de levantar e escovar o dente, primeiro ela toma água. Veja, a rotina de escovar o dente é a mesma.
essa leve alteração de antes ou depois de um copo d'água é uma escolha. Agora, né, de vez em quando eu posso fazer o teste de escovar o dente após um copo d'água. Não aguento, isso é meio nojento para mim. Mas você pode fazer um outro. Escovar, se você é destro, escovar com a mão contrária o seu dente de vez em quando. O que essas quebras intencionais de uma ação frequente faz para o nosso cérebro? Estimula a criatividade, Carol. Faz com que a gente abra espaço para o novo. Toda vez que eu sequencio de forma intencional, eu faço com que o meu cérebro fique mais atento. Ele aguça as minhas sensações, aguça as minhas percepções físicas, dando condições para que eu realmente possa fazer uma reflexão diferente sobre aquilo que eu executo diariamente. Definir rotina como uma ação frequente, feita sempre da mesma forma, é definição de dicionário. O que nós temos é de viver a rotina numa frequência, entendendo que humanamente existe um GPS que eu tenho que olhar sempre. E o GPS é o meu dia a dia. Eu repito isso por quê? Porque realmente essa é a reflexão mais rica que existe de rotina. Para você buscar a sua rotina ideal para aquele momento. Se você está começando aí alguma coisa, como um bebezinho começando a nascer, na história do bebezinho, é o leite. Depois eu vou ter que alterar. Por quê? Porque outras bebidas serão acrescidas à alimentação dele. Outras rotinas de sono precisam existir. Não vai deixar o bebezinho dormir o dia todo. Conforme ele vai crescendo, ele vai necessitando de menos tempo de sono. Ele precisa estar mais acordadinho. Então, a mesma coisa acontece conosco. Qual é a rotina que nós estamos vivendo e que não nos faz tão bem? Será que não é essa rotina que está fazendo você pensar que rotina é ruim? Que rotina você está vivendo no seu casamento está fazendo com que você acredite que o casamento perdeu o encanto? Né? Às vezes não é um casamento, é só essa sequência de ações que você colocou. E você pode olhar assim para o seu GPS e fazer pequenas alterações, como 5 minutos de leitura antes da série, como um jantar diferente para o esposo, que vai mudar toda essa sequência e você vai passar a olhar a sua rotina e viver mais do que olhar de uma maneira muito mais encantadora. Então, Carol, eu penso que a nossa proposta nós estamos cumprindo. Nós tínhamos programado 20 minutos, chegamos aí nos 25, né? Então, você tem mais alguma coisa? Quer fazer mais algum comentário? Não, Sandra, por hora não. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar aqui no comentário para nós, ainda dá um tempinho, e falar que essa live surpresa foi muito legal, muito gostoso de fazer, agradecer as pessoas que estão aqui, e semana que vem, provavelmente, né? Tenha mais uma live surpresa. Pode ser que aí, tenha. Né, Carol? Nós estamos nos desafiando para realmente poder agregar mais valor às pessoas que têm feito perguntas através do direct, né, para nós sobre o GTAP, sobre a questão da gestão do tempo e da alta performance, como que uma pessoa comum pode ter alta performance. Muito comum as pessoas acharem que a alta performance é só para atletas, por exemplo, esportistas, e não eu e você, e todos podemos e devemos querer conquistar isso. Quero reforçar também que quando a gente define bem a nossa rotina, nós desenvolvemos o nosso foco, a nossa atenção, a nossa concentração, nós chegamos mais rápido ao nosso local de trabalho, no caso do exemplo aqui foi um shopping. Então, a eficiência das nossas ações também é conquistada a partir de uma rotina bem definida, de uma rotina bem vivida, bem determinada. E eu quero concluir então, Carol,
a nossa live com a seguinte pergunta aí para quem está conosco. Como é que está a sua rotina? Porque mais do que falar se uma rotina é boa ou ruim, é nós sabermos se a nossa rotina está boa ou ruim. Responda para você e siga aí as reflexões, as dicas que eu desejei entregar aqui. Eu espero que eu tenha conseguido entregar para vocês. Muito obrigada aos meus amigos que estão aqui comigo nesse nosso teste de live relâmpago para fazer com que essas ideias tão preciosas, esses conhecimentos tão preciosos cheguem às pessoas. Muito obrigada, muito obrigada. Namastê. Boa noite para vocês. Gratidão, gratidão. Boa noite, obrigada pelo tempo de vocês. Boa noite, Carol, pela parceria. Boa noite a todos. Betinho.